E vamos para a luta então principal para a gente começar esse bate-papo sobre os pesados que rolou aí o Ciryl Gane versus Alexander Volkov. Uma luta interessante, só que no momento da luta ali a coisa ficou meio devagar, né, Bia? Foi uma luta bem aquém. É, é, a gente costuma falar que não, foi uma luta de muito estudo, de fato foi, mas foi abaixo do esperado, né? Davi, eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade em aceitar que para lutar nos pesados você também tem que ser inteligente, cara. A gente é acostumado a ver só que aquelas mãozadas descendo, né? Às vezes está acontecendo nada, daqui a pouco solta uma mão e pronto, é um grande nocaute, a pessoa cai dura no meio do octógono. E Ciryl Gane mostrou pra gente que para vencer também precisa ser muito inteligente. Passou Cigano, passou Jairzinho. A luta do Jairzinho, ele foi bem inteligente, né? Ele jogou na distância, quando conseguiu, levava para grade. E com o Volkov ele fez a mesma coisa. Ele fez o quê? Vou fazer uma luta inteligente com esse cara, eu sei que é perigo, eu sei que é minha oportunidade de chegar ali num title shot, ou no cinturão interino, se você é o Dana White, não é mesmo? E fez uma luta muito inteligente. Eu sei que tem muita gente que não curte isso na categoria dos pesados, mas eu gosto desse jeito tático do Ciryl Gane, de achar a distância muito rápido, assim, né, do atleta, de ler o oponente muito bem, de ter um QI de luta muito bom. Então, o Ciryl Gane, assim, apesar de uma luta morna, né, até eu vi um pessoal brincando na internet de, nossa, graças a Deus que essa luta não foi de madrugada, porque senão a gente ia dormir. Eu acho que a gente tem que valorizar um cara como o Ciryl Gane, que é um pesado, inteligente, que estuda, que faz bonito também, apesar da sonolência. Boa. E até teve uma frase do André G lá no nosso grupo do WhatsApp que eu joguei até no Twitter e deu uma viralizada, André G. Que foi: a pior invenção do MMA é o peso pesado inteligente, né, André G? Nessa questão de show a coisa fica feia, né? Poxa, cara, com certeza. Porque nos pesos pesados a gente já sabe bem. Ou vão ser dois caras fora de forma que vão para trocar socos ali e vai acabar ou em 1 minuto, ou então vai ser uma luta bosta durante 15 minutos, ou vai ser um cara muito bem condicionado, muito forte, e que vai entrar para ser apagado por um cara gordo com um soco em 15 segundos. E aí, quando entra um cara que, poxa, a gente vai ter ou uma luta que acaba rápido ou uma luta longa e muito chata. Aí entra um cara que pode acabar a luta rápida e tenta jogar inteligente, fazendo a luta se arrastar por 15 ou 25 minutos de uma maneira extremamente chata, a gente fica indignado. É a mesma coisa da gente estar sempre assistindo uma reprise de Francis Ngannou contra Derrick Lewis, só que com caras bons e técnicos. Isso é uma tristeza. E André G, sabe que é curioso também? É a gente pegar peso pesado, né? Os caras, os maiores lutadores, assim, tipo, de questão de tamanho, mais assustador, a categoria mais assustadora. E a gente sempre teve a situação daqueles prospectos dos pesos pesados indo aparecendo, assustando todo mundo, né? Aquele cara que vem passando por cima de todo mundo. Caim Velasquez, quando veio na sequência dele, ele veio passando carreta em todo mundo. Então, assim, o Cigano também era um monstro. Quando veio para os pesados, acabando com todo mundo. Agora, o Ciryl Gane, acho que é um dos primeiros que eu vejo, né, André G? É aquele peso pesado que fala, puta, teve uma luta do Ciryl Gane hoje, né? E, foi no ponto, né? Por mais que ele seja um cara assustador, grande, atlético, mas é um prospecto que não dá aquele... Não tem aquela liga, né, André G? Pô, é aquele cara que você vê na rua e você fala, putz, nunca que eu vou caçar confusão, mano. Olha o tamanho desse maluco. Aí quando tu vê ele lutando, você fala, porra, velho, mas esse cara, sério, Boa. E é pra... triste. André já quer ver sangue. Just bleed. Ô, Fertita, Lutador peso pesado tem que entrar para matar ou morrer, porque mais do que 2 minutos mata a gente de tédio. É complicado, Bia. Imagina o André G de madrugada. Sangue, sangue. e se você pega um lutador, por exemplo, peso pesado, que ele não é um assassino, que nem a gente gosta de ver, né? Mas, por exemplo, o Daniel Cormier, ele não era um cara que vinha e acabava com as pessoas rápido, mas as lutas dele eram divertidas, né? Ele pegava o cara, jogava pra cima, saía na mão, queda, então eram lutas que te segurava, né? Então, ou ele vencia o cara muito bem, ou ele fazia o cara de pano de chão a luta inteira. Eram divertidas.
Então, se a gente pegar essas lutas mais longas de peso pesado, ou é carnificina, ou é divertida, mas longas, e do jeito que o Ciryl Gane tá fazendo, por isso que eu acho que ainda todo mundo não ficou tão empolgado, né? E, ô Fertita, falando aí no Volkov que perdeu. Ele perdeu pro Ciryl Gane, ele tava vindo de duas sequências de duas vitórias, o Overeem e o Alt Harris, desde que ele perdeu pro Curtis Blades. E o Volkov é aquele cara também que a gente também ficou meio chateado porque ele tem feito essas lutas cerebrais, né, André G? Que a gente tem medo de peso pesado. Então, luta cerebral de peso pesado que não dá certo. Fertita, qual que você acha que é o futuro aí do Volkov? Que assim, é um lutador bom, mas parece que todo o tamanho dele ainda, ele tá entrando num método que os pesos pesados, ou quando o cara é muito veterano, ele passa para esse método de lutar, mas né, cerebral, para evitar expor muito, que nem o próprio Overeem, ou ele tá fazendo o estilo também de quem já é campeão, de que quer fazer luta que segura, né? O que você acha que é o futuro aí do Volkov, o Fertita? Olhando para o ranking dessa categoria, Davi, a gente não imagina assim um futuro muito muito legal para o Volkov, não. Ele até começou bem essa luta, né? Usava envergadura para rechaçar as tentativas de aproximação do Gane, mas sofreu com o QI de luta acima da média do francês, né? E ele tá batendo ali no top 3 e não consegue entrar, né? Ele que é o 5º colocado do ranking agora, já havia perdido uma luta no UFC pelo QI de luta, né? Aquela famosa luta em que ele conseguiu perder para o Lewis. Depois perdeu uma outra em que ele foi, pela maior parte do tempo, feito de pano de chão pelo Curtis Blades. E agora é derrotado por um dos poucos pesos pesados que vai conseguir fazer isso com ele, né? Que é vencer pela agilidade, pela mobilidade, né? Fazendo ele recuar, ficar de costas para a grade ali, não conseguindo soltar o jogo, né? Não conseguindo usar a envergadura e deixando ele incomodado, né? E vendo a luta se desenrolar por pontos, ele não fazendo nada no plano de jogo para conseguir modificar esse cenário, né? Então, ele sofreu a terceira derrota dele no UFC, a terceira derrota de uma maneira diferente, né? E sempre deixando a desejar no QI de luta, né? Mas isso é normal entre os pesados, né? Agora, para o Volkov, eu imagino que ele, mais uma vez, demonstra que não vai conseguir entrar no top 3 ali. Dá a impressão que todo mundo vai ganhar um title shot nessa categoria, menos ele, porque na hora que é para ele se credenciar ali, ficar na cara do gol, ele perde a luta. E o que eu imagino para ele, como vários desses ranqueados estão com casamento já realizados, né? Tem um John Jones chegando aí para amarrar a categoria e tem um Stipe Miocic também que vai dificultar o casamento de lutas com os contenders lá de cima. Então, para o Volkov, o que eu imagino agora na próxima é o Marcin Tybura, que é o 8º do ranking, Volkov é o 5º. E o Tybura vem de 5 vitórias em sequência. Nas últimas 2 ele nocauteou. E é a única luta que eu consigo vislumbrar para ele, caso ele queira retornar ainda esse ano, né? Mas não é uma coisa, aquele tipo de luta que a gente não consegue imaginar que vai ser uma luta atrativa de se assistir também, né? Porque ou o Tybura amarra ele por quantos rounds for necessário, ou o Volkov consegue vencer numa luta bem morna de se assistir. Então é o único casamento que eu vejo que faz sentido para ele ali na categoria. E ele é um cara duro, mas parece que ele tem um teto, né, na categoria. E ele não tem um jogo de chão muito muito afiado, mas é o suficiente para conseguir se defender de quem tem uma luta agarrada mediana. E vimos o Gane, que embora tenha uma trocação muito boa, né, não conseguiu nocautear o Volkov, então ele demonstra que tem um nível ali para permanecer onde ele está,
mas eu não sei se é o suficiente para ele conseguir chegar num title shot no futuro, né? Ele não vai conseguir dominar muitos adversários no chão, inclusive essa luta que eu casei para ele contra o Tibura tem um risco para ele, e embora em pé ele é muito bom, né? Para nocautear ele tem que ter poder de nocaute ou estar com as bolas quentes, né, no dia. Então ele é um cara que tem um nível ali para o top 5, mas eu não vislumbro muito mais do que isso para ele no futuro. Boa. O Fiuk aqui falou, o Gani fechou o patrocínio com a Maracujina. Boa. Deve ser o lutador predileto do Borrachinha, né? Quando não tem vinho, ele assiste o Gani. Bom,